naquele então, pelo ano 28, 30, desta nossa era comum naquele pequeno país, a mulher estava muito abaixo do homem. A sociedade era toda patriarcal. O sistema judaico era todo patriarcal, por isso todo intrinsecamente perverso. A mulher era considerada coisa, ao mesmo nível dos animais que o homem porventura possuísse na sua casa. Estava ao mesmo nível da casa, do boi, das ovelhas, dos cabritos. Estava ao mesmo nível, era propriedade, era coisa. Tinha apenas a função reprodutora, não era sujeito de direitos. Isso era exclusivo do macho. E estas palavras ganham ainda mais força num contexto desses, porque estava-se no máximo da degradação. Hoje também ainda é assim, só que a gente é hipócrita suficiente para fazer leis que parece que nos tornam mais avançados, mas é ao contrário. Porque quanto mais leis a gente faz, mais perversa a sociedade se torna. Já é sinal de que está pervertida. E cada vez se perverte mais. Porque as leis sempre pervertem. O que nunca perverte é quando a gente se desenvolve de dentro para fora. Portanto, querer ter uma sociedade desenvolvida, sem fazer crescer de dentro para fora cada membro dela, apenas criar leis e promulgar leis umas em cima das outras, para obstar a isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, depois fica uma infinidade de leis, todas elas geradoras da perversão, de uma perversão em progressão geométrica. Por cada lei que se faz e que se aprova para reprimir isto ou reprimir aquilo, pois está-se a perverter em progressão geométrica a sociedade. Porque a aposta do projeto político maiúsculo de Deus Criador, que Jesus está aqui a dizer, a enunciar o fundamental, os princípios fundamentais da sua Constituição Política, é toda, não nas leis, mas no crescimento do ser humano de dentro para fora, no desenvolvimento do ser humano de dentro para fora, de cada ser humano. E só com seres humanos assim, a desenvolver-se de dentro para fora, a crescerem humano de dentro para fora, é que a sociedade está equilibrada. E as leis para que são precisas? Para nada. As polícias para que são precisas? Para nada. Porque cada ser humano sabe ser ser humano assim. E pode estar o homem e a mulher e o homem. O homem e o homem, o homem e o menino, a mulher e o menino, ou a menina. Logo que haja seres humanos, a gente pode conviver sempre, pode estar sempre bem, porque ninguém viola ninguém. Ninguém abusa de ninguém. Acolhe, alegra-se, abraça, beija, dá a mão, caminhamos juntos, comemos juntos, partilhamos os afetos na alegria. É para onde está Jesus a apontar. Para onde vai a Constituição Política do Reino, reinado de Deus Criador, que Jesus é e vive no seu próprio corpo. E então, com seres humanos assim, a crescer de dentro para fora, diminuem as leis, desaparecem as leis.
desaparecem as estruturas todas de repressão. Porque a grande aposta está precisamente, o grande investimento que devemos fazer é sempre no desenvolvimento de dentro para fora do ser humano. Um desenvolvimento assim em consciência crítica, em lucidez, em sabedoria, não em saber poder. Não nessas habilidades de escapar por aqui, por lá e tal. Fazer as falcatruas e ainda ficar na maior. Não. A capacidade de ser humano, de se relacionar, de acolher, de integrar, de respeitar, de amar. E então nessa sociedade tão patriarcal, tão machista, a mulher era objeto, era coisa ao mesmo nível dos animais da casa. Esta palavra de Jesus ainda tem mais força. Deve ter sido um escândalo total. E é engraçado que o mesmo Evangelho de Mateus, que aqui só está a fazer o grande enunciado em 3 capítulos dos princípios fundamentais da Constituição política do reino, reinado de Deus Criador, contra a constituição de poder político do império, do Deus ídolo, que é mentiroso e assassino, e que se faz rodear de 3 poderes, também eles mentirosos e assassinos quanto basta. No desenvolvimento depois do Evangelho, no capítulo 19, ajuda a entender, há ali um episódio que o Evangelho conta, que ajuda a entender melhor este princípio da constituição política do reino, reinado de Deus, apresentado por Jesus, revelado por Jesus, quer pela sua prática, quer pelas suas palavras. Aqui parece que mais pelas suas palavras. Diz assim, alguns fariseus, isto está no capítulo 19, no princípio, versículo 3. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram-lhe: é permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Estão a ver a pergunta dos machistas, dos machos? Porque a mulher era só como a ovelha ou como o cabrito lá da casa, a reprodutora dos filhos, mas não era. Quem dava o nome era o pai, não era a mãe, mas não era nada. O gerador era o pai, não era a mãe, era só a barriga de aluguer. E Jesus, a pergunta já revela bem o descriado que é quem faz esta pergunta. Os fariseus, os tais da lei, alguns fariseus ficam aqui, olha, já estão logo bem retratados. Quer dizer, quando eles próprios fazem uma pergunta destas, já estão a mostrar bem quanto estão apanhados pelo sistema perverso. E que já os perverteu, já os descriou por dentro, já lhes tirou tudo o que havia de sensibilidade, de entranhas de humano. E no entanto, eram os grandes respeitados pelas populações, que viam neles o modelo, o exemplo. Aquele sim, fariseu, que santo. A própria palavra fariseu, naquele tempo, queria dizer santo. Aqueles sim, são cumpridores, são da lei, claro. Mas tudo hipocrisia, era só por fora. Só quando estivesse alguém a ver. Porque depois, para calada, cuidado. Que lobos eles eram. Que mercenários eles eram. Que perversos eles eram. E o que é que diz Jesus? Não lestes que o Criador, desde o princípio, há pergunta estúpida, própria de um descriado total. É permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa fútil? Que pergunta estúpida, perversa, descriada.
já perseguiram.